Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa definição de meio ambiente que, olha, talvez mude um pouco a forma como enxergamos o mundo à nossa volta. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. O que é o meio ambiente? A primeira coisa que vem na cabeça, né? A água, ar, a terra. E sim, claro que tudo isso faz parte. Mas a resposta completa, ela é bem mais profunda e complexa do que parece. E para a gente entender essa complexidade toda, vamos direto na fonte. O que será que a definição oficial, aquela que está na lei, nos diz sobre isso? Olha só o que a lei brasileira diz. É o conjunto de condições, leis, influências de ordem física, química e biológica. Percebe? Não estamos falando só de coisas, mas de um sistema inteiro que permite, abriga e rege a vida. É algo bem poderoso, né? E aqui está o pulo do gato. É muito, mas muito mais do que apenas água, ar e solo. A gente está falando de uma teia, uma rede de interações super dinâmica, não um simples cenário passivo. Então, para simplificar a história, o meio ambiente é o sistema completo. Todas as influências, físicas, químicas, biológicas, tudo que governa a vida. É como se fosse o sistema operacional do nosso planeta. Beleza. Se o meio ambiente é esse sistema todo, a grande pergunta é: onde é que nós, seres humanos, entramos nessa história? Qual é o nosso papel aqui? Pois é, e é aqui que a conversa fica um pouco mais séria. O material que a gente analisou aponta que esse sistema está sofrendo um desgaste. É uma palavra forte, né? Da ideia de algo que está se acabando aos poucos, perdendo a força, a vitalidade. Mas qual a causa desse desgaste? Bom, o nome técnico para isso é atitudes antrópicas. É um nome um pouco chique para dizer, basicamente, ações humanas. São as nossas escolhas, nossas atividades, que acabam degradando a natureza e, no fim das contas, o próprio espaço onde vivemos. Aí a conexão fica bem clara, né? A conta fecha. De um lado, o problema, o desgaste, a degradação. Do outro, a causa, as nossas próprias ações. É uma ligação direta, não tem como fugir disso. Ok, mas calma, a ideia não é só apontar o problema. A fonte também traz uma luz no fim do túnel, um caminho para a gente virar esse jogo. E essa solução passa por uma mudança, uma transformação bem profunda no nosso jeito de pensar e agir. E a proposta é direta e reta. A ferramenta mais poderosa que temos para reverter esse quadro de desgaste é a educação ambiental, aplicada de um jeito bem amplo e contínuo. E não é algo abstrato, não. Os objetivos são bem práticos. Olha só. A ideia é ter educação ambiental como disciplina em todas as escolas. Para quê? Para ajudar a reduzir as práticas que fazem mal ao meio ambiente, para criar um equilíbrio no uso dos recursos e, talvez o mais importante, para ensinar que os recursos têm fim, que precisam ser usados com sabedoria. E essa linha do tempo aqui deixa bem claro que não dá para esperar. Agora, a gente precisa entender que os recursos são finitos. Daqui a pouco, se não forem usados com inteligência, eles podem se esgotar. E depois? Bom, aí pode ser tarde demais para consertar o estrago. E tudo isso nos leva para a nossa parte final. Como é que a gente transforma essa consciência toda em ação de verdade? Como é que se deixa um legado positivo para o futuro? O primeiro passo é mudar o nosso chip mental. É trazer esse cuidado especial com o meio ambiente para a nossa rotina, sabe? Fazer com que a proteção ambiental não seja um evento, mas sim um hábito diário. E a fonte destaca ações práticas e diretas, coisas como não poluir as águas, tanto as que a gente vê quanto as subterrâneas, não caçar animais sem licença, respeitando a fauna, não contaminar o solo com excesso de fertilizantes e, claro, não poluir o ar que respiramos. Cada passo desses, somado, faz uma diferença gigantesca. E para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente refletir mesmo. Como será o planeta para a próxima geração daqui a alguns anos? A resposta para isso não está no futuro. Ela está sendo escrita agora, com as atitudes que a gente escolhe tomar, todos os dias.